a uma semana da convocação, não dá pra gente começar de outra forma, que senão com aquela pergunta repetitiva. O Neymar vai pra Copa? Pô, essa pergunta acho que todas as mesas de bar do Brasil inteiro, do mundo inteiro, estão falando sobre isso. E, cara, às vezes meus amigos me perguntam também, né, pelo fato de eu estar no meio do futebol, o que você acha? Cara, o Neymar, ele bem fisicamente e tal, ele é melhor que qualquer um. Todo mundo sabe disso, E não o é segredo Neymar pra ninguém. meia boca, será que ele não é já É que depende do meia boca, né? O que é meia boca? Vocês entendem mais da parte clínica, física do que eu, né? Então, assim, tá lesionado, não tá lesionado. Ontem fez gol, jogou, então aparentemente não tá. Então fez gol trombando, né? Meia boca é melhor que o Paquetá. Puta, eu não posso falar essas coisas aqui. Ele é profissional. Ele não sabe se amanhã ele vai ser o agente do Paquetá. Mas é claro, o Neymar é um jogador geracional, né? Não tem o que a gente falar dele nossa última grande referência no futebol. Não tem como a gente falar nada. Querendo vocês haters ou não gostem. Não adianta você falar, ai, que esse cara, ele jogou onde? Porque você também não jogou em lugar nenhum pra ficar perguntando onde eu joguei, tá? Então o Neymar é isso, né? Ele é a referência dessa própria geração que tá lá, né? E é um cara que eu acho que ele, dando um pouquinho bem... E são 26 convocados, né? E tá machucando um monte de gente, né? E a Copa são no máximo 8 jogos, Agora né? são 8 Agora jogos, aumentou 8 jogos. 8 jogos, isso. Cara, se tiver bem, clinicamente, fisicamente, pra aguentar 8 jogos, tem que ir, pô. Que aguente 3 jogos. Né? É isso. Que aguente os dois últimos, os dois últimos não. Só nem joga a primeira fase, vai só pra ele. Não, porque se não passar da primeira fase e ser o Neymar, também não merece pra primeira fase, né? É verdade. E antes era 23, agora é 26, né? Então, acho que dá pra encaixar aí, né? Dá pra fazer deixar uma vaga aí pra ele. Acho que... E isso é um segredo de Estado? Ou você acha ali que nos bastidores já tem uma conversa, você acha que o Neymar já sabe se ele vai ou não? Ou vai ser meio negócio de lista de vestibular? É só no dia ali na parede e não tem como saber? Eu acredito que já deve ter algum... Eu não sei, tá? Não, achismo. Sim. Achismo. Aqui a gente é tudo... Qualquer brasileiro. Eu acredito que deve ter algum tipo de articulação, né, interna da CBF, porque é um assunto delicado e que, assim, gera uma expectativa muito grande. E é um assunto importante, né? Sim. Pode definir ou não uma Copa boa pro Brasil ou não. Então, eu imagino que deve ter tido algum tipo de articulação, porque eu acredito que se ele for, é possível que ele não seja titular todos os jogos, né? E isso tem que ser deixado claro pra ele, porque ele é um jogador que, bem fisicamente, ele é titular em qualquer lugar, né? Então, eu imagino que já, se não teve, pode ser que ainda vá ter algum tipo de conversa, né? Não sei. Mas os bastidores com o Ancelotti, com o pessoal da comissão... com ele, com o pai dele, né, que gerencia a carreira dele. Imagino que deva ter... Eu acho que não é surpresa, assim, tipo, vestibular, igual você falou, acho difícil. Pedro, em relação, você fala desse cuidado que você tem com o seu atleta, né, que você representa. Já teve algum caso de algum atleta seu que você viu que necessitava de uma ajuda psicológica, até, né, para melhorar? Porque às vezes o cara tá ficando mais velho, 15, 16 anos, ele começa a se ludibriar, ele começa a ganhar um dinheiro, aí ele começa, tipo, querer se perder na noite, querer curtir balada e perde um pouco o foco. O agente consegue entrar no mérito e explicar para ele, e mostrar, é importante você fazer isso, faça aquilo outro, mesmo sem querer interferir. Mas você tem esse poder de fazer isso? Total. Claro, alguns escutam, outros não. Mas assim, acompanhamento psicológico, para mim, todos têm que ter. Todos. Alguns mais, outros menos. Mesmo os que aparentam ser bem equilibradinhos, precisam. Cara, é porque o futebol... É que você falou, tá se perdendo na noite. Não é só isso. Isso é uma das coisas. Mas é aprender a lidar com frustração. É saber enfrentar um banco de reserva. É saber... Cara, são tantas coisas que a mente... Eu tenho cada dia mais da convicção de que a mente, que a cabeça, é 90% do que vai dizer se o atleta vai ser um grande jogador ou não. A qualidade técnica é um item, a parte física é um item, se ele se machuca pouco é outro item. Mas acho que tudo isso tá ligado na cabeça, cara. Na cabeça. Então, se o atleta tá bem mentalmente, psicologicamente, ele tá... enfim, são tantas variantes que eu não consigo nem enumerar aqui. Mas o trabalho psicológico é fundamental. Eu sempre falo pros nossos atletas, o atleta de alto nível, pode puxar os 26 convocados de semana que vem. Todos eles têm um staff. Que vai desde o empresário até, sei lá, alguém que trabalha a parte de marketing, um advogado e um psicólogo.
E não é, vocês gostam de NBA? Vocês acompanham bastante NBA? Eu sei que vocês estavam falando aqui. É mais eles ali. É mais eles ali. Eu não acompanho nada de NBA, mas eu sei que os atletas de alto nível da NBA, todos também têm acompanhamento psicológico. Todos. Não, eu acho que, inclusive, o futebol, dentre os grandes esportes, é o que é mais atrasado nisso, porque o futebol ainda tem muito aquele do preconceito. Não é um esporte, né? Não somos atletas, somos boleiros, né? E recentemente a gente teve o caso que ficou lustre do Tite, né? Que ele alegou ali, se foi verdade ou não sei, mas foi o que ele alegou, que ele teve problemas psicológicos, que ele precisou se afastar. O próprio Neymar recentemente falou que buscou ajuda psicológica e semana passada não sei se foi o Fernando Fernandes ou foi o Gustavo na quinta-feira, mas algum dos convidados lembrou de quando o Edu Gaspar falou é difícil ser Neymar, que daí vai naquilo que você tava falando, que o povo fala, não, mas ganha dinheiro. Cara, esquece essa realidade porque é aquilo. Ganha dinheiro porque gira muito dinheiro, é um esporte que gira muito dinheiro e ele aponta. Mas psicologicamente não é fácil ser um atleta. O futebol é uma máquina de moer gente, velho. Especialmente no Brasil. O futebol não é feito de Neymar, né? O futebol é feito de Tonhão, zagueiro. Mas mesmo. Pô, é isso, viu? O Neymar ou o Ronaldo, que a gente tava falando, são caras que chegaram no extremo da habilidade, ganhou tudo. Não ganhou Copa. Tá, Copa é meia dúzia que ganha. Né? Ganhou tudo que podia, todos os prêmios. E ainda duvidam da capacidade. E daí a gente tá falando de Neymar, de Ronaldo, de Messi, que se afastou da seleção porque a torcida argentina não dava. Daí imagina você chega num Tonhão, num cara ali que cresceu, todo mundo falando, pô, você vai salvar a família. E daí às vezes ele não consegue ir para um Corinthians da vida. Né? Só que daí, era o que o Marcelo tá falando. O fato do cara já tá numa Série B, cara, no meio de futebol, isso é uma vitória absurda. Sim. E o pessoal muitas vezes perde essa referência. Mas eu acredito que hoje fala-se mais da necessidade de acompanhamento psicológico, não só no futebol, mas acho que para todo mundo, de uma forma geral, né? É muito mais natural a gente falar disso. E até no documentário do Ronaldo que teve no Globoplay um tempo atrás, do Globoplay, eu acho, muita gente fala daquele episódio de 98. Sim. E muita gente fala que pode ter sido uma espécie de um burnout. Sim. Só que na época, se você falasse isso... Não existia. E a gente esquece, porque você tava falando, porque a gente tá falando de uma criança. Cara, a gente como médico, 20, 21 anos, você ainda não é adulto, você é uma criança. E daí a gente esquece. Hoje em dia fala, você vai cobrar um cara o Ronaldo em 98, ele tinha 21, 22 anos, cara. E assim, tinha toda aquela cobrança em cima, porque já era o cara 2 vezes melhor do mundo, era uma máquina, assim, foi o melhor jogador que eu vi. Eu tenho ele tatuado no braço, e não é mentira isso. E daí tinha aquilo, e daí perdeu a final da Copa, o que aconteceu... Que é normal, cara. Você foi lá, você foi vice-campeão numa Copa do Mundo. Só perdeu, né? E ele voltou como o quê? Como o amarelão. E daí, assim, era uma nação inteira, sei lá quantos milhões tinha na época no Brasil, 200, 150 milhões, cobrando um moleque de 21 anos, cara. É bizarro, cara. Você viram a série do Beckham? Não. Não, acho que ainda não. Vale a pena. E mostra como ele foi, assim... esculachado durante 4 anos, porque ele foi expulso no jogo de 98, né? Que ele deu uma calcanhar, bateu assim no Simeone. Não vou lembrar. Jogou contra a Argentina. Isso. Mas cara, foi no Simeone, o artista fez aquela puta cena. Eles ficaram... Ele saía na rua, a galera cuspia no carro dele, no vidro do carro dele. E o Beckham, a gente sempre traz um problema aqui, que o pessoal acha que na verdade foi uma vantagem. O fato dele ser bonitão, modelo, casou com uma Spice Girl, não sei o quê. Eu acho que mais atrapalhou a carreira, porque ele era um puta jogador, e o povo falava, esse aí só é famosinho porque é bonitinho. Cara, ele era um puta jogador e o povo não reconhecia porque é isso, porque ele tinha... Ele e o Ronaldo foram os primeiros atletas popstar, assim, né? Os galácticos, né? E existia toda essa cobrança em cima, deixava o futebol dele de lado, mas, cara, o Beckham acertava uns lançamentos de 80 metros onde ele queria, cara, e não reconhecia ele, porque ele penteia o cabelo. Pera aí também. Mas daqui a gente falando dos dois, né? Porque eu acho que lá naquela época não se falava de acompanhamento psicológico. Mas hoje fala-se mais, e eu acredito que tem que ser cada vez mais estudado, mas a psicologia esportiva tá, assim, sendo mais debatida. E atletas de base precisam, cara. Precisam. Claro, como eu falei, tem uns que precisam mais, outros que precisam menos. Como em tudo, Mas né? precisa, porque é uma vida diferente. Às vezes um menino tá vendo os amigos dele que não viraram atletas, vivendo uma outra vida, e ele não pode fazer aquilo que eles estão fazendo, ele tem que... É muita coisa envolvida, né? A pressão, assim, tem a pressão da família, que às vezes tem família que realmente impõe essa pressão, que eu acho muito negativo.
Tem família que realmente tenta suavizar isso, e isso é ótimo, mas no fundo a pressão existe. Porque quer aquela esperança No de fundo, ela mudar, existe, mudar não a tem realidade como- da família. Não tem como não É o existir. salvador da pátria, né? Só que assim, é muito bom, e a gente busca orientar isso às famílias também, a não deixar essa pressão explícita. Mas no fundo, ela existe, né? Porque tem outra pressão, que é a pressão do próprio atleta. Ele quer virar jogador. Sim. Né? Ele se coloca pressão, ele coloca pressão nele mesmo. Então a gente tem parcerias com alguns psicólogos esportivos, inclusive o Rodrigo lá de Curitiba, que é um cara que, porra, é fantástico. Ele acompanha uns 4 ou 5 atletas nossos hoje, assim, semanalmente, passa feedback de como é que tá. Claro, não pode falar o que eles falaram, né? Porque Sim. tem aquela Sim. O sigilo o médico. sigilo entre eles, mas, pô, tá indo bem, tá correspondendo, tá evoluindo. E tem jogadores que estão com ele já há algum tempo que falam, cara, eu não largo o psicólogo nem a pau. Você Porque assiste- é fundamental pra mim. O futebol ainda é uma profissão promissora pro brasileiro média? Sim, é que assim, eu acho que não tem um momento que isso é uma decisão. Vai acontecendo. O moleque vai jogando, aí daqui a pouco tem um convite pra jogar num time, vai indo. Não tem um momento que fala assim, não, eu vou virar jogador. Mas tem Vai o indo. facão. Assim, Ah, tem vários facões. daquele garoto, não vou nem falar do profissional, daquele garoto de 16, 17 anos que já tá encaminhado, você fala assim, esse aqui vai pro profissional. Quantos ficaram pra trás? Ah, a maioria. A maioria. Com certeza. a Mas maioria. tem uma coisa diferente do ficar para trás. Vocês estão pensando assim: o cara vai virar profissional da Portuguesa, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, ou ele vai ficar para trás? Na verdade, esse ficar para trás existe um universo enorme. Por quê? Existe uma diferença. O menino que tem um pouquinho de habilidade, o pai olha para ele e fala assim: ele não vai precisar ser caixa do supermercado, ele não vai precisar ser do almoxarifado, ele não vai precisar carregar caminhão, ele não vai ter que cortar cana, ele não vai ter que colher madeira, Algodão. ele não vai ter que trabalhar na mina de carvão. Esse menino vai ganhar 10 mil reais. Então, a resposta, o Pedro nem deu, mas eu digo pra você, se o Antônio jogar bola mais ou menos, é sim. É sim. É lógico. Não, uma mas carreira boa, cara. Mas existe... Mas eu acho que o que o Budi tá querendo perguntar é se, na verdade, existe essa consciência que pode dar certo, mas é muito mais fácil não dar certo? As famílias têm essa consciência ou não? Ou isso é difícil? Porque a realidade é essa, né? Cara, Se eu você acho pegar que não chega... diferente do referencial que o Marcelo falou, de que o dar certo é muito mais amplo, ninguém quer apostar no filho pra ele ser o cara que vai ganhar 15 mil reais. Os caras querem, né? A expectativa é sempre mais alta, né? E você acha que existe essa consciência das famílias ou não? É sempre na ilusão de que eu tenho o próximo fenômeno. Não, existe. Eu não posso falar por todas, né? Sim. Cada uma tem Sim, né? uma Mas mentalidade. você trabalha. Mas, é como eu falei, geralmente a coisa vai acontecendo. E o menino geralmente, a menina gostam de jogar bola. Então o pai e a mãe falam, cara, eu quero que meu filho esteja feliz jogando bola. Só que daí a coisa pode tomar uma proporção que o menino vira jogador. E pode chegar um momento que o outro toma uma proporção que não vira jogador. E tá tudo bem. O importante é... Mas isso é legal você trazer então, porque a gente, na nossa ignorância, a gente tinha essa noção que a imensa maioria das famílias é aquilo. Seja o que Deus quiser, ele vai salvar a nossa família. Se a maioria das famílias, pelo menos com as quais você trabalha, tem essa ideia de que não, eu quero que meu filho se divirta e seja feliz, cara, isso também é cara, muito positivo. não sei dizer se é a maioria ou não. 100% esse raciocínio. Não, depende. Depende muito. Eu tô falando só baseado no que ele tá Depende respondendo. muito. Sim. É difícil dizer se é a maioria ou não, sabe? É claro que a esperança é sempre o melhor possível, Sim. né? Mas existe, por exemplo, a condição de criança que tá indo treinar hoje porque recebe almoço do clube e em casa não vai ter. Tem isso. Tem. Lá no Paraná tem isso? Menos. Eu já vi isso no Rio de Janeiro. Tá. Mas menos. Lá tem menos. Mas assim, eu sempre falo que o futebol ele seria muito mais fácil se fosse só jogar bola, né? Muita coisa envolvida. Cara, são relações humanas, é expectativa, é frustração. Mas e assim, isso que puxando um gancho que o Marcelo tava falando. O ter sucesso no futebol não é só jogar no Real Madrid e no Barcelona. Sim. Às vezes o cara pode jogar na Tailândia e ganhar $10 mil durante. Isso aí é a minoria, inclusive, né? É isso aqui, né? Isso, me fala uma coisa agora, desculpa interromper você. Hoje, um salário base, eu não digo base de 16, 17 anos, hoje, se somar nós estamos conversando as 3 categorias, ABC, né?
São 20 times, 60 times. Isso. A D são mais quantos? 96. 96, que ano aumentou, né? Então, estamos falando de 150. 156 times, fora as divisões intermediárias, estamos falando o quê? Em 300 times? Acho que na CBF hoje tem mais de 500 times registrados. 500 times, certo. 500 times, cada time com 25. Conta fácil? 250. Eu sou Brasil, ruim de conta. 250. Fiz conta Onde você quer fácil. chegar, Brunão? Não, depois de 10 minutos... Bruno, você ele começou- Ele quer saber, começou com aquele valor. Ele quer saber. Ele quer Eu saber saber o salário base. Salário médio. É o salário mínimo. Qual é o salário mínimo do futebol hoje? É o salário mínimo? Não, o salário mínimo do futebol é o salário mínimo. Ninguém ganha menos que isso. Ah, Não, Você tem. registrado. Tem. Porque Não, lei, tem. Se ganhar menos que o mínimo... Não, mas tem, mas tem. Mas tem. Eu Não, entendi tem, o que o Brunão tem. quer fazer. Se eu pegar o primeiro jogador até o último registrado na CBF, fazer a média, qual que dá esse Vai salário? dar não praticamente o sei. mínimo. Porque o universo Mas- é muito grande, cara. Também Mas eu acho já que é, mas vi essa pergunta que ele- contrato profissional assinado com salário mínimo e o clube paga menos. Que fala, cara, eu não tenho. Então, você quer isso aqui? Você vai ser registrado como profissional, mas eu vou pagar uma ajuda de custo. Tem Série A no Brasil que não é profissional. Como Tem Série A, a Série A, Estadual. o estadual do Campeonato Sergipano, o cara tem que jogar no O cara deve ser, confiança e ter um emprego. A Lei Pelé, ela beneficiou... Não existe mais a Lei Pelé. É, eu sei. Mas na época quando Sim, foi lançada, sim. ela beneficiou mais o clube, ela beneficiou mais o atleta ou ela beneficiou mais o empresário? Cara, a transição da lei, da lei que existia antes pra Lei Pelé foi final do século, começo do 98, 2001 ali, foi esse meio tempo. E ela veio, né, muita gente chama de a carta de alforria, né, dos atletas, porque antes existia o passe, você lembra do passe? Isso, O jogador passe. era preso no clube, O passe né? não existe mais. Quem fala passe hoje, tá falando errado. Muito jornalista fala passe, às vezes pra simplificar também, porque, né, entende-se ainda o que é o passe. Nós Mas- da imprensa. Nós vocês da imprensa. Nós da imprensa. Mas o passe não existe mais. Isso aí é uma figura jurídica que foi extinta há 25 anos. Então faz tempo já, inclusive, que não existe mais. Então antes existia o passe, que era nada mais do que um vínculo além do contrato. O contrato de trabalho acabava e o atleta ainda assim estava preso ao clube. E o clube que quisesse contratar ele tinha que pagar uma quantia, que era o passe, para o atleta poder ser liberado. E com a Lei Pelé, isso acabou, né? O atleta tem um contrato, acabou o contrato, ele tá livre no mercado. Ele pode ir pra onde ele quiser. Sem precisar que o clube aprove ou desaprove e tal. Não tem comunicação. Deu? Acabou o contrato? Acabou o contrato, já Tem ali, era, é falou. 31 de dezembro de 2026. Cara, chegou esse dia, ninguém renovou, acabou, tá livre. Dia 1º ele pode se apresentar em outro clube. É assim, então antes não era. Então, na minha visão, foi bem... Nesse ponto, a Lei Pelé é muito grande, né? A Lei Pelé, ela é, é toda a regulamentação jurídica pro atleta. Né? Da parte trabalhista, e não só pro atleta, tem várias coisas lá. O Sistema Nacional do Desporto, o Ministério do Esporte, toda a estrutura e tal. Mas a parte que pelo menos eu mais estudei durante os meus cursos de esportivo é a parte que é como se fosse a CLT do atleta. Entendeu? Como é que funciona o regime de trabalho do atleta, os contratos, como é que pode e que não pode. Então, nesse ponto, eu acho que ela foi bem favorável pro atleta, porque era uma coisa que tava precisando muito, entendeu? Era nítido já. Na Europa, isso aconteceu também, com aquele caso Bosman. Sim, sim. Que perguntinha boa, hein, Bruno? Viu? Parabéns, hein? Mudou, velho. Eu não sou só um tiozão piadista. E Né? um gordinho bonito. Só o rostinho bonito na televisão. Continuando nisso que você falou, então, a Lei Pelé não existe mais. Então, houve uma evolução nisso. Isso. Conta pra gente que tá preso na Lei Pelé ainda, o que aconteceu de diferente? Que a gente é tiozão, a gente ainda fala. Palmeiras comprou o jogador. O jogador custou Não existe comprar. Soltei um ontem de quem é o Fala-se passe. ainda A comprar, gente fala né? passe, a gente fala dibre, Mas realmente, comprar não é o termo mais correto, né? arrendou. A Lei Pelé foi extinta, revogada, melhor dizendo, acho que em 2023, tá? 22, 23. E agora é a Lei Geral do Esporte. É uma lei que buscou juntar todas as outras leis que tinha com relação ao esporte, que tinha a Lei Pelé, tinha Estatuto do Torcedor, tinha a Lei da Time Mania, era 4 ou 5 leis grandes, assim. Fizeram uma fusão, Fizeram uma lei só. fusão. Eu acho que inclusive a lei da SAF também tá junto na Lei Geral do Esporte. Posso tá falando besteira, mas a lei da SAF também é bem recente, né? Então hoje existe a Lei Geral do Esporte. Se você botar a Lei Pelé lá no Google, você vai clicar lá aparece, no Gov, lá vai estar tudo riscadinho. Cancelada.
Ah, tudo riscadinho, tá tudo revogado. Então agora é a Lei Geral do Esporte. Mas não mudou tanta coisa, assim. Não vou só uma lembrar agora os não. pontos que mudaram, mas não foi nada assim revolucionário. E a gente tem uma pergunta aqui da nossa audiência, né? Inclusive, sim. se você tá assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreve. Tá assistindo até agora e não se inscreveu, por quê? Deixa o like. Deixa o like, dá uma curtida. Ativa o sininho. Vai lá no Instagram, me xinga no vídeo que eu tô falando que o Pedro é super estimado. Pergunta onde que eu joguei.